Oi gente, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um dia de live da nossa maratona de lives. Essa semana a gente tem live de segunda a sexta-feira. Ontem a gente fez uma montagem de bolo com brigadeiro e brigamousse. Hoje a gente vai fazer um brigadeiro de creme brulee e ao longo da semana aí a gente tá cheia de lives com conteúdos assim top pra vocês. Tudo pensado dentro de tudo que vocês me pedem por aqui. Então, hoje a gente vai fazer esse brigadeiro de creme brulee, mas para quem tá chegando agora, eu quero dar as boas-vindas. Eu sou Joyce Lira, eu sou a cara da Arquitetando Doces e o meu grande intuito aqui é ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável. E eu quero que você imagine você se tornando uma confeiteira memorável. Porque ser memorável nada mais é do que você estar sempre presente na vida do seu cliente. Eu quero que você imagine o seu cliente lhe encomendando por uma primeira vez e depois disso ele gostar tanto do seu produto que você vai estar presente em vários momentos da vida dele. Seja no dia das mães, no dia dos pais, nos aniversários dos familiares, em todas as comemorações ele vai querer que você faça parte. Então, ser memorável nada mais é do que ser reconhecida. E eu sei o quanto pra gente confeiteira é importante ser reconhecida, né? Então, eu tô aqui exatamente para ajudar vocês nessa caminhada até a confeiteira memorável, porque eu sei tudo que eu passei até um dia chegar e ver os meus clientes falarem: poxa, Joyce, eu fui numa festa, tinha brigadeiro, mas o que eu queria é que fosse o brigadeiro da Arquitetando Doces. E é exatamente isso que eu quero para vocês, porque foi nesse momento que eu identifiquei que eu tinha me tornado uma confeiteira memorável. E esse dia a dia é o meu desejo para você também. Então, por trás das câmeras sempre vai estar Nuno auxiliando a gente com as dúvidas de vocês. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que o nosso evento Desconstruindo o Brigadeiro Seja Memorável, ele tá com as inscrições abertas, o link tá lá na bio e já começa na segunda-feira. Então quem ainda não se inscreveu, assim que acabar a live, vai lá, clica no link, se inscreve, porque o evento ele é por tempo limitado, tá? Então toda vez que tá perto de acabar, sempre tem gente que diz: Joyce, não consegui assistir todas as aulas. Joyce, passou o tempo, não consegui assistir, tem como voltar a assistir? E não vai ter. Então se inscrevam, participem dos nossos grupos do WhatsApp para vocês realmente ficarem ligadas em tudo que está acontecendo e não perder nenhum detalhe. Porque assim, se nessa semana a gente tem conteúdo top, semana que vem a gente tem conteúdo mais top ainda, porque a gente vai falar de utensílios, de ingredientes, a gente vai fazer copo da felicidade, a gente vai fazer brigadeiro de leite ninho com Nutella, a gente vai fazer montagem de bolo também, decoração, diferente das que a gente vai fazer aqui essa semana. Então assim, essa semana e a próxima vocês não podem perder de jeito nenhum. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, né? Mais uma live. Quem estava ontem viu a live da montagem do bolo e hoje nosso querido brigadeiro de creme brulee. Então, estou aqui à disposição de vocês. Vão deixando suas dúvidas aí no chat, que sempre que Joyce dá um intervalozinho aí no conteúdo, eu pergunto para ela, tá bom? Isso. Então, vamos começar o nosso brigadeiro. Hoje a gente vai começar aqui de trás pra frente, tá? Então, eu já vou bolear o meu brigadeiro e aí vou deixar reservado e só depois a gente vai fazer o passo a passo da receita. Isso porque o brigadeiro de creme brulee é interessante que ele esteja o mais geladinho possível. Eu sempre coloco ele no freezer só pra só depois a gente brular ele, tá? Porque em tudo que ele pega a quentura do fogo, né, ele acaba derretendo. Então se a gente boleia um brigadeiro normalzinho, como a gente já costuma, corre o risco dele deformar mais ainda do que ele já deforma. Então a gente realmente vai começar o processo de trás pra frente. Então aqui eu já tenho o meu brigadeiro de baunilha pronto, tá? O creme brulee, ele nada mais é do que normalmente um brigadeiro de baunilha, quando a gente fala em brigadeiro brulee, um brigadeiro de baunilha maçaricado. O que torna esse brigadeiro brulee é exatamente o fato da gente maçaricar, tá? Então você poderia, por exemplo, fazer um brigadeiro brulee de doce de leite, um brigadeiro brulee de banana. Não necessariamente ele precisa ser
de baunilha. Aqui a gente vai fazer o de baunilha, porque é o mais tradicional, aquele creme brulee. O brigadeiro brulee ele é baseado no creme brulee, né? Que é um doce muito vendido na França. Então, normalmente a saborização dele é baunilha, mas a gente pode fazer de diversas outras formas. Meu brigadeiro aqui, ele tá no ponto de bolear. E aí eu vou começar enrolando ele, tá? O ponto de bolear, o brigadeiro, ele sempre precisa estar no ponto correto, porque é esse ponto correto que vai dar a gente estrutura suficiente pra gente conseguir manter aquelas bolinhas perfeitas e ao mesmo tempo a gente vai ter cremosidade. E aí, obviamente, a gente tem que combinar que um brigadeiro todo perfeitinho, seguindo os padrões, quando a gente olha uma mesa e a gente tem aquele exército de brigadeiros perfeitos, ele se torna memorável por causa disso. É diferente de você olhar uma mesa e ter um brigadeiro maior, um brigadeiro menor, uma coisa que aos olhos não fica bonita. Então é importante a gente sempre ter essa noção de que o ponto interfere até na padronização do nosso doce, tá? Então, para passar da minha mão, eu tenho aqui, ó, manteiga sem sal. Eu sempre utilizo a manteiga sem sal para bolear os brigadeiros, tá? Pessoal, quem não compartilhou ainda a live, aperta no foguetinho que já vai começar agora a parte prática. Então não deixa de compartilhar a nossa live, tá? Compartilha, até porque esse brigadeiro creme brulee é um brigadeiro que muitas confeiteiras querem ver o processo, querem ver as técnicas. Então não deixe de compartilhar, tá bom? Isso. E aí, ó, passei a manteiga na minha mão, vou vir. Aqui eu não vou pesar o meu brigadeiro, porque eu só tô mostrando pra vocês, né? Mas um brigadeiro de produção, eu sempre peso as massas uma a uma. Como eu gosto do meu brigadeiro com 20 gramas já finalizado, nesse caso aqui, como eu vou passar ele no açúcar cristal, e o açúcar ele praticamente tem um peso irrelevante, eu já pesaria ele com as minhas 20 gramas, tá? Mas isso aí vai variar de acordo com o granulado que a gente utiliza. Então, ó, boleio o meu brigadeiro e ó como o ponto correto ele faz com que o meu brigadeiro ele fique bem redondinho, tá vendo? É um brigadeiro que acaba não se deformando. Agora só uma dúvida aqui. Pessoal, uma colega aqui usou glucose e ficou puxo o brigadeiro. Tá, vamos lá. Eu acho quais os motivos assim para um brigadeiro ficar puxo, né? Além da glucose. Ó, a glucose ela tem essa textura bem puxenta, né? Então no brigadeiro da gente ela vai agir como um anticristalizante. Mas se a gente colocar glucose demais dentro do nosso brigadeiro, esse brigadeiro ele realmente vai tender a ficar mais puxento, porque é exatamente essa consistência da glucose que passa para o nosso brigadeiro. Então a glucose ela é um auxiliar para a durabilidade do nosso brigadeiro, mas ela sempre precisa ser utilizada nas quantidades corretas. E aí vamos lá, você usou a glucose, ficou puxento, mas não necessariamente é por causa da glucose. Se você utiliza algum outro ingrediente, por exemplo, que tem um teor muito grande de açúcar, o brigadeiro ele já tende a ficar mais puxento. Tem chocolates 33%, 50%, por exemplo, que já tem essa tendência de deixar o brigadeiro da gente muito mais puxento. Você mexeu o brigadeiro tempo demais, passou do ponto, o seu brigadeiro também já tende a ficar mais puxento. Então você de fato precisa identificar se o que deixou o seu brigadeiro puxento foi somente a glucose ou foi algum desses outros fatores, tá? Vou bolear aqui pelo menos uns 5 brigadeirinhos para depois a gente brular, tá?
Ela tá dizendo aqui que um dia fez com a glucose, no outro sem, não ficou puxa. Realmente a glucose, se você não usar na proporção certa, no balanceamento correto da receita, pode sim deixar o brigadeiro puxa, né, Joyce? Isso. A glucose, como Joyce gosta de dizer, pode ser Mocinha. a vilã ou mocinha, né? Isso. Realmente tem que saber utilizá-la. Farinha de trigo, Joyce, o que você acha de colocar no brigadeiro? Eu não gosto de usar farinha de trigo no meu brigadeiro, tá? Mas assim, a farinha de trigo, ela também age como um anticristalizante no brigadeiro da gente, aumentando a validade, né? Só que assim, muita gente utiliza a farinha de trigo como um espessante, como algo para fazer o brigadeiro render mais, e aí acaba colocando uma quantidade muito grande de farinha de trigo, o que muda a textura do nosso brigadeiro e também acaba deixando um sabor residual. Então eu não gosto de utilizar. Se for para usar como anticristalizante, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes utilizar a glucose, algo que eu não gosto e que eu também não recomendo. Joyce, você recomenda olhar o ponto de brigadeiro por temperatura ou sentir no olho, o famoso caminho que abre? Olha, eu olho todos os pontos do meu brigadeiro pelo caimento da espátula, tá? Eu não gosto muito nem da temperatura e também não gosto do ponto Moisés, porque o ponto Moisés, dependendo principalmente do ponto Moisés e do cambalhota, tá? Porque esses dois, dependendo da panela que a gente utiliza, vai ser mais difícil da gente identificar esse ponto. Se a gente utiliza, por exemplo, uma panela de inox, de alumínio, é mais fácil a gente verificar esses pontos. Se a gente utiliza uma panela antiaderente e dependendo da antiaderência nela, já é mais difícil, porque o brigadeiro ele meio que escorrega nessa panela. Então às vezes você chegou ao ponto, mas como na panela não está aparentando isso e você ficar insistindo, o seu brigadeiro acaba passando do ponto. Então eu prefiro sempre fazer pelo caimento da espátula, porque eu consigo utilizar a panela que eu quiser e consigo ver esse ponto perfeitamente, tá? Outra dúvida aqui, Joyce, bem interessante é: meu brigadeiro está durando 1 a 2 dias. Help, Joyce. Então fala um pouquinho sobre durabilidade. Vamos lá. A durabilidade do brigadeiro ela vai estar diretamente ligada aos ingredientes que a gente utiliza. Tem ingredientes que fazem o nosso brigadeiro ter uma validade menor. Tá ligada também a como a gente mexe esse brigadeiro, ao ponto que a gente dá no brigadeiro. Se a gente passa o brigadeiro do ponto, o brigadeiro ele vai tender a cristalizar muito mais rápido também, porque a gente retira muito a umidade que tem dentro daquele brigadeiro e todos os açúcares que tem ali dentro, ele cristaliza com muito mais facilidade. Então assim, a validade do brigadeiro é um equilíbrio de tudo isso, é o balanceamento correto da receita, é o ponto perfeito para o brigadeiro ele ter cremosidade e ele ter firmeza. Então por isso que muita gente acha que fazer brigadeiro é fácil, mas fazer brigadeiro não é fácil, tá? Então você precisa realmente ter um conjunto de tudo isso para ter um brigadeiro perfeito. Eu vou lavar minha mão aqui bem rapidinho para eu poder bolear esse meu brigadeiro que tá no açúcar novamente. Eu nunca gosto de bolear o meu brigadeiro com aquela manteiga que eu tenho na mão, porque acaba mudando a textura final do meu brigadeiro, tá? No caso, não a textura, a aparência final. Ele não fica como deveria, pode ficar aquele brigadeiro mais melecado, pode ficar aquele granulado meio manchado. Então, sempre para bolear a segunda vez o brigadeiro, mãos extremamente limpas e secas, tá? Então eu vou lavar rapidinho aqui a minha mão para poder bolear. Rapaz, depois de 2 semanas a pessoa tá reclamando que açucarou. 2 semanas é um excelente prazo, né? Você tem que orientar ele que brigadeiro não é uma pedra não, né? Brigadeiro tem sua validade, é um produto como qualquer outro. Então 2 semanas depois de açucarar, o seu brigadeiro está excelente. Na Arquitetano Doces também é por aí, depois de 15 dias aí pelo açucarar. Às vezes 20 dias ainda ele está macio por dentro. Claro que ele acaba perdendo a perfeição que ele sai nos primeiros 5 dias, né? Isso, na verdade é assim, o brigadeiro da gente ele fica cremoso até 25 dias. Mas eu costumo dizer que meu brigadeiro ele começa a perder a validade quando ele começa a deixar de ficar 100%. Então pra mim, se meu brigadeiro deixou de ser 100% e passou a ser 90%, ele já não tem, vamos dizer assim, já não tá perfeito, né? Então eu já não venderia esse brigadeiro ao meu cliente. Então o meu brigadeiro eu costumo dizer que até 10 dias ele tá perfeito. E aí
de 10 a 20 dias ele começa a ficar mais firminho, apesar de ainda estar cremoso, tá? Então, tenham isso em mente. 2 semanas realmente é um bom tempo de validade para um brigadeiro. Vamos dar mais uma baulada aqui. Então, se quem quiser, ó, no evento Desconstruindo o Brigadeiro, na última aula, né, no vídeo 4, Joyce dá uma aula sobre os 7 pilares do brigadeiro perfeito, né? Então, assim, o brigadeiro perfeito começa pelos utensílios corretos. É bem importante, assim, os utensílios corretos para você mexer direito, não ficar com aqueles gruminhos que vocês estão falando aí. Então, utensílios, depois os ingredientes corretos, os ingredientes de boa qualidade. Depois a receita, né? Não adianta ter ingredientes corretos se o balanceamento não estiver correto. Então a glucose, por exemplo, se você não usar da medida certa, vai ter erro. Então, assim, o ponto, e aí é o quarto segredo, para mim, junto com a receita, é o mais importante, o ponto, né? Então, o armazenamento é um ponto principal também, como o pessoal falou. Se você não bota o plástico em cima, ele cria uma película, acaba açucarando mais rápido. Se você quer congelar e não congelar direito, também se prejudica. E depois a apresentação, né? A apresentação é muito importante para você ter um brigadeiro perfeito, um brigadeiro que impressiona o seu cliente, que deixa ele memorável, né? Então, foquem aí nesses 6 pilares aí, porque é bem importante aí você não negligenciar nenhum deles, tá? Isso. Aí na última aula ela fala com detalhes cada um desses pilares, e aí você vai conseguir aí trilhar um caminho mais fácil aí para chegar num brigadeiro que não dê essa dor de cabeça. Vocês estão falando, né, de açucarando com 1 dia, com 2 dias, né, de não estar atendendo a validade que você espera. Logo quando eu comecei, meu brigadeiro ele também açucarava com 1 dia, com 2 dias, tá? Tinha noites assim que eu ia dormir, deixava lá a produção do brigadeiro pronta, e aí eu ia dormir rezando para no outro dia eu chegar e aquele brigadeiro tá perfeito, eu consegui entregar ao meu cliente, mas muitas vezes ele não tava e eu precisava refazer esse trabalho. Então eu sei o que vocês estão passando e é por isso que eu insisto tanto que a gente tá aqui para auxiliar vocês nesse caminho de se tornarem confeiteiras memoráveis. Eu insisto tanto na tecla de que a gente tem que aprender além de receitas, a gente tem que aprender técnicas para se tornar memorável, porque quando o meu brigadeiro açucarava 1, 2 dias, eu não sabia nem 1/3 do que eu sei hoje. Hoje, se meu brigadeiro açucarar, eu vou saber muito provavelmente porque ele está açucarando. Hoje, uma coisa der errada na minha cozinha, eu vou saber consertar. E é exatamente isso que eu desejo para vocês, que vocês, quando errarem, vocês saibam aonde errou e vocês saibam como consertar, tá? Então, ó, bolei os meus brigadeiros aqui, eu vou levar ele agora para o freezer, para ele endurecer, só para depois eu grular ele, tá? Então, gente, quem não se inscreveu ainda no evento Desconstruindo o Brigadeiro, lembrando, o link está na bio do Instagram, né? O evento vai acontecer a partir do dia 9, nessa próxima segunda-feira. Então, aula 1 na segunda, aula 2 na quarta, aula 3 na sexta e aula 4 na próxima segunda, dia 16, que é quando também a gente abre as inscrições do Arquitetando Brigadeiro. Então, esse evento aí é uma degustação, né, para você ter a oportunidade de ver um pouquinho de Joyce ensinando, de ver uma amostra grátis, né? Uma amostra gratuita do que vai ter lá no Arquitetando Brigadeiro em todas as formas, né? Esse novo lançamento do nosso curso vai ter uma versão totalmente atualizada, com brigamousse, com bolos, com decoração de bolo, tudo que envolve brigadeiro e pode te tornar memorável, te trazer bons clientes. Então, alguns produtos adicionais que você pode fazer com brigadeiro, vai ter regravação de alguns sabores, né? Então, assim, vai estar bem completo. Isso. Joyce, o que você acha do cacau 50% da Milk? Eu gosto, tá? Eu acho que ele deixa uma textura legal no brigadeiro da gente. Eu só acho que ele tem um amargozinho a mais que não me interessa tanto, mas aí seria só a gente equilibrar a quantidade, né? A gente pode diminuir um pouquinho a quantidade desse chocolate. Se você quer deixar ainda mais amargo, você pode aumentar um pouquinho. Mas em relação à textura do brigadeiro, ele deixa uma textura bem legal. Mas o meu preferido em relação à textura, a sabor, é o 50% da Nestlé, tá? Aquele 2 fraves. Só pode fazer a brulagem se levar pro freezer, Joyce?
É só para facilitar, né? Você pode fazer a brulagem sem levar pro freezer, só que aí o seu brigadeiro ele vai deformar mais rápido, porque a gente tá com o maçarico ali em cima do brigadeiro, esquentando ele, então o brigadeiro da gente ele já tende a deformar, tá? E aí se a gente faz com esse brigadeiro sem nem ter levado ele pro freezer, ele vai deformar ainda mais. Mas é super possível fazer sem ter levado pro freezer. Pronto, pode ir pra receita agora? Vamos, vai ter receita, Joyce? Vai ter receita, vai pro nosso canal azul e aí tem senha do PDF que vocês vão escolher junto com o Nuno aí, tá? Então vamos lá. Para quem já está aqui há mais tempo sabe que quando tem receita a gente coloca uma senha para reconhecer quem está aqui na live do início ao fim. Então a gente fala uma primeira parte da senha agora e uma no final da live, tá? Então a senha é as duas palavras que vocês decidirem tudo maiúsculo. Então vamos lá escolher a primeira parte da senha. Aí quando você abrir o PDF é só colocar a senha que a gente escolheu aqui. Então tem alguma sugestão aí, gente, para a primeira parte da senha? Quando vocês escolhem esse senha, eu vou terminando de ler aqui. Primeira parte da senha. Essa receita é uma receita bem complexa, então Joyce resolveu compartilhar com vocês aí também essa receita, tá? O brigadeiro brulê, sim, ele entra aí no brigadeiro gourmet, no brigadeiro premium, não é um brigadeiro tradicional. Vamos lá, doçura, amor, desconstruir, doce. Então vamos lá. Qual? Acho que a gente poderia desconstruir, né? Pra estar relacionado ao nosso evento e tal. Beleza, desconstruir a primeira parte da senha, tá? Desconstruir. Desconstruir. Tudo minúsculo, tá, gente? Então anotem aí para quando amanhã Joyce mandar o PDF nos grupos, no canal azul, vocês não ficarem com uma dúvida. Então, desconstruir. A primeira parte, eu até coloquei aqui, tá? Desconstruir. Então anota no papel, anota no WhatsApp, anota onde você quiser aí a primeira parte. No final da live a gente escolhe a segunda parte da senha, tá? Então quem tá aqui realmente é quem tá merecendo, quem tá assistindo, tá se dedicando, porque a ideia de Joyce, como ela sempre fala, é que vocês entendam as técnicas certas, né? Porque as receitas é consequência. Se você sabe as técnicas, você pode criar suas próprias receitas, pode modular, ajustar a receita dela. Simplesmente fazer a receita sem entender as técnicas não vai ter o resultado que a gente espera. Vai dizer, a receita não presta, a receita não é isso. Não, porque a receita está atrelado a uma técnica certa que eu falei, né? Utensílios, ingredientes corretos, balanceamento correto, a forma de dar o ponto correto. É exatamente isso, Fabiana. O canal azul é o Telegram, que Joyce tem a mania de falar canal azul, né? Porque quando você fala Telegram, nos stories, no feed, acaba que a entrega do seu conteúdo acaba sendo menor. Mas é isso mesmo, canal Telegram. Então, quem não tem ainda o canal Telegram, é Joyce Espaço Lira, tracinho Arquitetando Doce. É só pesquisar, é um canal aberto, tá? Um canal público, qualquer pessoa pode acessar lá no Telegram. O PDF vai sim também para os grupos do WhatsApp, tá? Quem está no grupo do WhatsApp também vai receber. E quem não está no grupo do WhatsApp, se inscreve no evento Desconstruindo o Brigadeiro, no link está na bio, se inscreve lá e aí você vai ter acesso aos grupos do WhatsApp exclusivos. Nesse grupo, a gente sempre manda o link da live e também a receita com PDF, tá bom? Então vai estar lá nos grupos. Voltei. Vamos embora fazer a receita agora. Para fazer a minha receita de creme brulee. Uma coisa que eu sempre bato muito na tecla com vocês. Sempre que a gente quer desconstruir algum preparo, seja uma sobremesa, seja um salgado, seja lá o que for, a gente precisa pensar quais são os ingredientes que vai dentro desse preparo. Então, para eu fazer o meu brulee, meu creme brulee, a sobremesa em si, vai creme de leite fresco, vai baunilha, vai gema de ovos. Então, tudo isso são ingredientes que eu consigo trazer para dentro do meu brigadeiro. Então, eu vou trazer, tá? Então, para fazer esse brigadeiro aqui, eu vou utilizar leite condensado,
creme de leite, chocolate branco. E vocês sabem que eu não utilizo chocolate branco em todas as minhas receitas de brigadeiro, só quando eu acredito que esse chocolate de alguma forma ele agrega mais sabor ao meu brigadeiro. Nesse caso aqui, eu acredito que ele agrega, então eu utilizo. Vou utilizar também gema de ovo e vou utilizar aqui, ó, a minha pasta saborizante de baunilha. Agora presta atenção no que eu vou falar agora. Eu, Joyce, prefiro utilizar a fava de baunilha. Eu acho que deixa o brigadeiro mais saboroso. Mas eu não tinha baunilha aqui, então é por isso que eu tô fazendo com a minha pasta. Eu não tinha baunilha e nem encontrei para comprar tão rápido assim. Então por isso que eu vou fazer com a minha pasta saborizante. Mas a pasta saborizante também é uma opção para vocês utilizarem, tá? Vocês podem tanto utilizar pasta saborizante, eu gosto de utilizar essa aqui, ó, da Gustosia. A da Fabre também é muito boa, são as minhas preferidas. E vocês podem utilizar o extrato de baunilha. Agora, o extrato depende muito de qual é esse extrato. Eu gosto que no brigadeiro de creme brulee tenha os pontinhos da baunilha, né? Na pasta saborizante, esses pontinhos são bem evidentes. Dependendo do extrato, a gente nem tem esses pontinhos. Então, não fica um brigadeiro tão bonito. Então, tenham essa percepção se tem ou não os pontinhos. Joyce, essência de baunilha, eu posso utilizar? Poder, você até pode, mas eu não indico, porque a essência de baunilha ela é completamente artificial. E esse sabor artificial, ele impregna no brigadeiro da gente, tá? Não fica um brigadeiro tão saboroso. Então não dá para utilizar a fava, porque eu sei que a fava é cara. Utiliza pelo menos a pasta saborizante. Se for para utilizar a essência, eu indicaria a você a não vender um brigadeiro brulado de baunilha. Quer vender um brigadeiro brulê? Faz um brigadeiro brulê de outra coisa aí. Faz um brigadeiro brulê de doce de leite. Faz um brigadeiro brulê de banana, que também fica maravilhoso. Faz um creme brulê de caramelo, também é outra opção. Porque o brulê, como eu já falei a vocês, ele vem por causa do queimadinho de cima. Ele não é por causa do sabor baunilha, tá? Então, foquem nisso que eu falei pra vocês agora. Aí eu vou colocar aqui na minha panela, ó, o meu leite condensado. E depois eu já vou colocar a minha gema, tá? Pra já misturar aqui no leite condensado e deixar ela bem diluidinha, pra não correr o risco de ficar grânulos de gema no meu brigadeiro. Qual a importância da gema nesse brigadeiro, Joyce? Ó, a gema, ela é uma fonte de gordura, né? Então ela vai trazer mais gordura pra dentro do brigadeiro da gente. E aí, como o creme brulee, ele é aquele creme bem molinho, aquele creme bem neutro, né? Eu gosto de trazer o máximo de gordura que eu conseguir aqui pra eu ter essa maciez a mais dentro do meu brigadeiro, tá? Vai glucose nesse, Joyce? Ai, vai glucose, eu esqueci de separar a minha glucose, mas vai. Todos os meus brigadeiros vai glucose, minha gente. Todos, sem exceção. Até um brigadeiro que eu faço em casa pra comer no mesmo dia vai glucose. Às vezes não faz, Joyce, não bota glucose, só vai gastar a glucose. Eu faço, mas eu vou botar a glucose. Né, não... Isso. Se não quiser colocar gema, pode? Pode. Mas vai interferir no sabor ou vai deixar de ser brigadeiro de creme brulee? Não, não vai deixar não, tá? O brigadeiro do creme brulee... Pera aí, rapidinho, porque eu fiz um melequeiro aqui. Antes de eu terminar o melequeiro, depois eu queria uma colher, porque eu esqueci. Antes de... O brigadeiro de creme brulee, ele é bem versátil, tá? Eu poderia fazer um brigadeiro de creme brulee, por exemplo, o meu leite condensado, a minha baunilha. Eu poderia tirar dessa receita a minha gema. Eu poderia tirar da minha receita esse chocolate. Só que aqui foi a composição que eu encontrei, que eu achei que ficou mais saboroso o meu brigadeiro, tá? Eu não coloco gema em todos os meus brigadeiros. Eu só coloco gema no meu brigadeiro de creme brulee e eu acho que vale a pena.
E aqui, ó, eu tô peneirando a minha gema, não é por causa... Ah, é pra não ficar cheiro de ovo, pra tirar a película. Eu tô peneirando a minha gema pra correr menos o risco de quando o meu brigadeiro ele for cozinhado, ficar com aqueles gruminhos de gema. Isso aqui não vai deixar cheiro de ovo. Ó, peraí, minha toalha todinha. Isso aqui não vai deixar cheiro de ovo no brigadeiro da gente. O que faz deixar cheiro de ovo é o ovo velho, aquele ovo que já tá líquido. Quando a gente tem esses ovinhos mais espessos, ele ainda é um ovo novo, tá? Então ele não tem cheiro residual, ele não vai deixar aquele cheiro residual no brigadeiro da gente. A receita, gente, vai ser dada amanhã nos grupos do WhatsApp e no canal do Telegram. Então, quem não tá no grupo, se inscreve no evento Desconstruindo Brigadeiro, o link tá na bio, tá? Então a receita amanhã vai ser dada um PDF e vai ter uma senha, que são as duas palavras que a gente vai falar aqui na live. A primeira a gente já falou, né, no início da live junto com vocês, e a segunda a gente vai falar no final da live. Então o objetivo aqui é que vocês realmente foquem nas técnicas, tá? Assistam todos os procedimentos, né, e as dicas que o Jorge está passando aqui, para que você, quando for aplicar a receita, aplique da maneira correta e tenha um resultado que a gente espera, né? Além de que reconhecer quem está aqui vendo a live e assistindo do início ao fim, tá bom? A live vai ficar salva assim, tá? Essa maratona de lives a gente vai deixar durante um período lá no IGTV. A live de ontem foi montagem de bolo de maracujá, bolo de chocolate com recheio de maracujá, briga-mousse, geleia de framboesa. Então quem não assistiu, assiste, tá lá no IGTV também, tá? E quem chegou agora, continua aqui, depois pega o início da live também lá no IGTV, tá? E aí, ó, coloquei aqui meu leite condensado, a minha gema peneirada, e agora eu vou vir e vou colocar o meu creme de leite, tá? Feito isso aqui, eu já vou começar a mexer o meu brigadeiro. O chocolate eu coloco mais pra frente, a pasta saborizante eu também adiciono mais pra frente, tá? E aí, por que colocar a pasta saborizante mais na frente? Existem pastas saborizantes que elas talham o nosso brigadeiro, mas só talha se for pasta saborizante que tiver acidez, tá? Por exemplo, uma pasta saborizante de limão, uma pasta saborizante de frutas vermelhas pode talhar o nosso brigadeiro, uma pasta saborizante de maracujá. Pastas que não têm acidez, como pasta de baunilha, pasta de pistache, pasta de nozes, elas não talham o brigadeiro da gente. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem pastas saborizantes que elas são feitas com uma base específica, normalmente uma base de álcool, e elas acabam evaporando quando são levadas para cozimento. Isso tira a potência de sabor que ela tem. Então, pra gente não correr esse risco, a gente deixa pra colocar tudo lá no final, porque a gente sabe que vai dar certo, a gente sabe que vai ficar com a potência de sabor que o nosso brigadeiro ele merece ter, tá? Então, pra gente não ficar, a pasta de tal marca a gente consegue usar no começo, a de outra marca a gente só consegue utilizar no final. Coloca tudo no final que sempre vai dar certo. E aí quando esse meu brigadeiro aqui, ele começar a pegar fervura, que ele baixar, que ele engrossar, vai ser o momento que eu vou colocar o meu chocolate, tá? Porque o chocolate, apesar de ele estar no brigadeiro, e a gente tem aquela preocupação, se o chocolate queimar meu brigadeiro, se meu chocolate queimar, ele não cristaliza novamente. A gente não consegue fazer uma temperagem. Quando a gente faz esse tipo de preparo, obviamente a gente não tem essa preocupação, tá? Mas a gente continua queimando o nosso brigadeiro. E às vezes isso pode resultar porque o açúcar que tinha naquele chocolate, ele vá para a parte de cima e faz o nosso brigadeiro cristalizar muito mais rápido. Então eu sempre prefiro colocar mais próximo do final do meu brigadeiro para ele passar o menor tempo cozinhando, tá?
Jorge, tu tem dica de alguma panela mais em conta, né? Que a Ana acaba de estar começando e não quer investir numa panela muito cara. Ó, Carol, a de alumínio da Negro, tá? Ela tem fundo grosso, ela tem lateral grossa. Na minha produção eu utilizava muito ela. Eu acho uma panela excelente e o custo-benefício dela é bem melhor do que essas panelas aqui antiaderentes. Percebi que meu brigadeiro de morango, quando eu boto a parte saborizante, fica um pouco puxento. Tô fazendo alguma coisa de errada? Você colocar no final, no começo, porque se for no final, na verdade, o brigadeiro da gente, depende da quantidade que a gente coloca, ele tende a perder o ponto, né? E aí a gente precisa voltar pro fogo para corrigir o ponto desse brigadeiro. E aí às vezes as pessoas se perdem meio que nesse ponto e por isso acaba ficando puxento. Quando você vai refazer o ponto, né, acaba se perdendo e aí ele fica puxento, né? Acho que uma das coisas mais importante para o brigadeiro ficar puxento é o ponto, né? O ponto, se você exagerar no teor de açúcar, colocar muita glucose ou algum ingrediente que tem um teor de açúcar muito alto e você perder a mão, né? Aí o brigadeiro vai ficando puxento. E se ela colocar no final, provavelmente pode ser isso, tá? É realmente errar no ponto. Você acaba deixando um ponto maior para ele não ficar mole, né? Por causa da parte saborizante, e aí você acaba passando do ponto, né? Então ter o ponto certo no momento certo é fundamental, né? Nessas horas. Clique lá no link da bio, tá? No link da bio tem lá a inscrição para o evento Desconstruindo o Brigadeiro, seja memorável de todas as formas, e aí depois que você se inscreve, no final você vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, que a gente também vai disponibilizar receitas, tá bom? Vamos lá. Eu odeio esse fogãozinho aqui, porque a indução dele é muito centralizada, ele não distribui o calor legal, então ele queima meu brigadeiro sempre com muita facilidade. E aí, mesmo eu baixando o fogo, o meu brigadeiro acabou pegando no fundo. E aí, ó, sempre que o brigadeiro pega no fundo, a gente peneira o brigadeiro e a gente volta ele pro fogo tranquilamente, tá? Então, não recomendo ninguém esse fogão de indução, porque é o culpa de Nuno. Foi aquele barato que saiu caro, porque em Recife eu tenho um da Tramontina, que foi mais caro. Queria comprar um da Tramontina pra cá. Ele, não, é só pra cá, pra gente fazer live, vamos no mais barato. Queima todos os meus brigadeiros. Né? Tá dizendo? Né? É. Mas o grande problema desse fogão de indução é se ele não espalhar direito, né? Então ele acaba concentrando um calor muito grande no meio da panela e aí ele vai grudando o brigadeiro. Ainda mais você fazendo, falando, conversando, qualquer deslize aí, ele acaba grudando, tá? Mas nada que não se tenha um jeito, né? Vou deixar bem baixinho agora. E vou ficar, quando vocês perguntarem alguma coisa, eu vou ficar falando, olhando pro brigadeiro, tá? Mas eu tô prestando atenção. Tem como repetir os ingredientes do brigadeiro brulê, Joyce? O pessoal que tá chegando agora. Leite condensado, gema de ovo, creme de leite, chocolate branco e a minha pasta saborizante de baunilha ou a própria fava de baunilha, tá? Eu prefiro usar... E a glucose pra quem quiser. Eu prefiro usar a fava de baunilha e a glucose. A gente não pegou a glucose pra botar aqui. Pega lá pra mim. Eu prefiro usar a fava de baunilha porque eu acho que o sabor fica mais interessante no brigadeiro, sabe? Fica um sabor mais equilibrado, fica um sabor realmente mais real. Então, é a minha preferência, mas eu sei que é algo caro, que nem todo mundo pode investir na fava. Então, vocês têm a opção também de usar a pasta saborizante. O creme de leite foi fresco, Joyce? Não, o creme de leite foi normal. Foi de 20%. O pessoal que está aí acompanhando, que está colocando em prática, né,
as lives, tanto de ontem quanto de hoje. Não deixem de marcar o @ de Arquitetando Doce quando fizer alguma coisa que aprendeu aqui na live. Também coloquei a hashtag Confeiteira Memorável, tá? Hashtag Confeiteira Memorável, porque só assim a gente vai conseguir saber se estamos no caminho certo, na direção correta, se estamos conseguindo ajudar vocês, tá bom? Isso. Joyce, alguma dica aí para panela mexedeira? Ó, panela mexedeira, tá? Cabe 8 litros dentro da panela mexedeira. Mexa no máximo 4 litros. Nunca coloque toda a quantidade, porque o brigadeiro ele vai demorar muito tempo ali cozinhando. Mesmo que ela consiga atingir a velocidade, não deixar o brigadeiro grudar, ele demora cozinhando. Então, corre o risco do nosso brigadeiro ele ficar mais elástico, com aspecto diferente. Então, sempre metade da capacidade. Quando é brigadeiro branco, eu só gosto de colocar 2 receitas, independente se estiver mexendo na mão, mexendo na máquina. Eu não coloco uma quantidade de receita muito grande, porque o brigadeiro ele tende a ficar mais escuro por causa da caramelização do açúcar, tá? E sempre fogo muito alto. O fogo mais alto que você tiver, quem tiver fogão de 5 bocas, por exemplo, que tem aquele fogo maiorzinho no meio, você utiliza aquele fogo maior, tá? Quanto mais alto o fogo, melhor para a panela mexedeira. E quando você adicionar todos os ingredientes dentro dela, ainda com ela desligada, você liga, deixa todos os ingredientes agregarem, só depois você liga o seu fogo. E aí, o ponto da panela mexedeira, eu verifico pela espátula. Igual eu verifico aqui, eu verifico o ponto na minha panela mexedeira, tá? Ó, meu brigadeiro aqui, ele já engrossou. Então, é a hora de eu colocar o meu chocolate, tá? Ele borbulhou, baixou, engrossou. Então, eu coloco o meu chocolate. Porque se eu também deixo pra colocar muito no final, corre o risco de eu perder o ponto do meu brigadeiro. E aí é mexer, mexer, mexer até dar o ponto. O cheiro aqui tá muito forte, o cheiro de baunilha. Esse brigadeiro, confesso que isso não gostava muito quando eu já comi. O que foi? Nada. Segredo. Ó, meu brigadeiro já tá bem pertinho de chegar no ponto. E aí, como a minha quantidade de baunilha ela não é tão grande, eu deixo tipo chegar no ponto, passar 1 minutinho e depois eu adiciono a minha pasta saborizante, tá? Se amolecer demais o meu brigadeiro, aí é só a gente voltar pro fogo e corrigir o ponto desse brigadeiro, tá? O cheiro que tu tá sentindo, moço, não é da baunilha, é do chocolate que tá subindo. A baunilha eu ainda vou colocar. É o cheiro do chocolate branco. É verdade. Não, eu achei que fosse, porque eu tava sentindo de lá de longe e achei que fosse a baunilha. Chocolate. Esse chocolate é da Genuine, né? O branco. Esse aqui eu usei o da Genuine, tá? É muito forte o cheiro desse chocolate. Viu? Acho que inclusive eu poderia deixar esse brigadeiro um pouquinho mais molinho, né? Pra gente comer no potinho, feito Gostei. creme brulee.
Já que Gostei, já deu mas isso tá no bom. ponto certo. Pronto, ó. Então eu vou desligar o meu fogo. Meu brigadeiro aqui, ó, ele tá bem cremosinho ainda. Ó. E aí eu vou adicionar a minha pasta saborizante de baunilha, tá? Que foi você? Não, tô rindo de mim mesmo, aqui eu sentava um cheiro grande de baunilha, e a baunilha vai ser colocada agora. Enfim, tava um cheiro gostoso. Eu achei que era baunilha porque a baunilha é mais forte, né? Mas era o chocolate. Por isso que eu ri, porque... Eu sei. Eu imaginei que era alguma coisa com a baunilha. Ó, vou botar a minha pasta... Mostra aqui o fundinho do meu pote, como tá cheio de pontinho de baunilha. Pra mim, esses pontinhos faz completa diferença no brigadeiro da gente, para o brigadeiro ficar bem bonitão, tá? É importante quando você escolher um sabor, Agora o cheiro da baunilha agora. faça de uma forma que o sabor dele fica, na verdade a apresentação dele fica característico, né? Para o cliente comer, além do sabor ser característico, a apresentação também, né? Então esses pontinhos aqui ressaltam bastante o sabor da baunilha, né, Joyce? Isso. Pega um potinho de sobremesa daquele mousse aí, pra eu botar esse aqui. Acho que era só aí, inclusive. Ó, pra vender no pote, pra fazer sobremesa, vocês podem fazer qualquer ponto de brigadeiro, esse brigadeiro aqui, tá? Eu vou fazer esse aqui, por exemplo, na tacinha. Depois eu mostro pra vocês nos stories. Vou colocar o açúcar depois que ele esfriar. Vou maçaricar pra gente comer realmente como se fosse um brulezinho. Inclusive vai ficar mais gostoso do que um brulê, né? Eu não lembro, a gente foi em algum lugar que a gente comeu é o creme brulee, né, que a gente come em restaurante, né? O brigadeiro de... Ó, dá pra ver que tá cheio de pontinho. Vou dar um zoom aqui pra ver. Levanta novamente. Eu tô vendo aí uns pontinhos pretinhos. Não sei se vocês estão vendo aí. Isso. Olha os pontinhos pretinhos mesmo. É isso mesmo. Quem tem como fazer sem maçarico, se quiser brulhar, tem que comprar um maçarico mesmo, né, Joyce? Não, pode brular com a colher, tá? Você pode esquentar a colher no fogo e aí você vai acabar com a sua colher. Você pega essa colher e reserva ela só pra isso, tá? Então, você pega a colher e aí você esquenta a colher no fogo. Quando ela estiver bem quente, você vem colocando em cima do seu brigadeiro. Obviamente que vai ser um processo bem mais demorado, tá? Porque você vai ter que esquentar a colher, botar um pouquinho, esquentar, botar de novo no mesmo brigadeiro. E o maçarico, ele custa, o que eu comprei aqui pelo menos, ele foi R$30, R$29,90. Então assim, é um investimento não tão alto quando a gente fala de confeitaria, que se você quer trabalhar com brigadeiros brulados, vale a pena você fazer no lugar de estar sempre esquentando ali no fogão. Mas fica essa opção aí pra vocês, tá? E aí agora eu vou pegar o meu brigadeiro lá no freezer pra gente brular ele. Deixa eu só dar uma limpada nessa bagunça aqui. Uma boa dica aí, pegar esse maçarico menorzinho, né, que vende no shopping, que é mais barato ainda, que dá sim pra fazer super fácil. Esse comprou aonde, Joyce, da gente? Esse eu comprei no Shopping do Confeiteiro. Shopping do Confeiteiro aqui em Brasília, mas tem na internet, no Mercado Livre. É fácil. E aí assim, né, a gente investe no maçarico, que a gente não vai usar ele somente pra brular os brigadeiros da gente, né? Porque, por exemplo, a gente pode fazer um cachorro quente em casa, colocar uma mussarela por cima, brular a mussarela. A gente em Recife faz isso, né, moço? Direto. Uhum. Então, assim, vocês vão ganhar aí uma opção pra fazer muitas coisas. Fazer uma lasanha, maçaricar a lasanha. Vale a pena no final das contas.
Então aqui, ó, tô com os meus brigadeiros já geladinhos, pra não deformarem tanto, tá? E aí eu vou vir com o meu gásinho, ó, com o meu maçarico agora. E vou brular o meu brigadeiro, tá? E aí sempre brula numa superfície que ela vai aguentar a chama, obviamente. Nunca deixa tanta coisa perto, tá? Porque de vez em quando o maçarico como é que eu posso dizer? Tipo, ele se espalha, o fogo se espalha. É normal, tá? Então assim, usar maçarico pra mim é que nem colocar salgadinho no óleo. Eu só faço assim, porque eu morro de medo do fogo que sai. Então, tenham esse cuidado também, tá? Liguei aqui, vou diminuir a minha chama e eu vou vir por cima do meu brigadeiro, ó. E vou esperar ele brular esse açúcar aqui. Vou aumentar. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha chama. E aí a gente vem por cima porque ele acaba ficando mais uniforme, tá? E aí a gente vai fazendo isso em todos os brigadeiros. Esse açúcar é o açúcar cristal, Joyce? Esse é o cristal. Esse é o cristal. Agora, Joyce, não tem açúcar cristal. Só tem o açúcar... Deixa eu desligar aqui. Só tem o açúcar refinado. Você faz no açúcar refinado, por exemplo, depois você vem, ó, e você coloca um pouquinho do açúcar aqui em cima, porque aí vai ficar uma camadinha brulada mais grossa. Até com cristal a gente pode fazer isso tranquilo, tá? Quem tá chegando agora, esse é o brigadeiro de creme brulee, tá? Então quem chegou agora e não assistiu, depois assiste no GTV que a live vai ficar salva, tá? E aí vocês vão ter acesso pra ver tudo, tá? E aí o que o Joyce tá botando agora é um pouquinho de açúcar em cima pra quem quer ter uma camada mais característica, não é isso, Joyce? É uma camada mais grossinha. Agora, deixa eu terminar de maçaricar que a gente conversa mais um pouquinho. Pronto, ó. Aqui eu já tenho o meu brigadeiro brulee, tá? Eu coloco em cima porque a queimadinha acaba ficando mais uniforme. Fica uma queimadinha mais bonitinha, tá? Mas se você quiser vir queimando o máximo que você consegue, Deixa eu tudo mostrar bem. uma pessoa que vem de pé. O que vai acontecer é que se você derreter muito esse açúcar da lateral, esse açúcar depois ele amolece, tá? Então você vai ficar com aquele brigadeiro mais melecado, vai melecar a sua forminha. E quando a gente fala de brigadeiro brulee, a crocância que a gente ganha quando derrete o açúcar, ela não vai ficar por muito tempo. Depois de 1 horinha aí, esse brigadeiro, a umidade do brigadeiro vai passar para esse açúcar e esse açúcar ele não vai ficar mais crocante, vai ficar só aquele saborzinho do brulado, tá? Então não esperem, ai, Joyce, fiz um brigadeiro brulee, depois de 1 dia ele já tava mole, não tava mais crocante. De fato, ele não vai ficar, tá? Mas aí vocês têm uma Você é a opção. marca desse açúcar, a qualidade, acho que foi União, né? Esse açúcar. Rapaz, Foi União. Eu comprei. foi tu que comprou? Pronto, então foi União, mas por exemplo, em Recife eu uso olho d'água, tá? Açúcar é uma coisa que eu não ligo muito realmente pra marca. Como é pra fazer brigadeiro, o que eu olho é se esse açúcar ele é branquinho. Quanto mais branquinho pra o brigadeiro, eu prefiro, tá? Branquinho e os grânulos maiores, dependendo do que eu quero fazer com esse açúcar. Gente, tá maravilhoso esse brigadeiro. Já comi, eu mostrei pra vocês, já aproveitei e já comi. Então aqui, Vamos ó. tirar um print.
Aqui vocês têm a opção de um brigadeiro brulê, mas lembrem do que eu falei pra vocês, nem sempre ele precisa ser feito de baunilha. Um de caramelo brulado, um de banana brulado, fica muito gostoso também, tá? Então não se apeguem à baunilha, principalmente não posso usar fava, então não vou ter brigadeiro brulê no meu cardápio. Não é bem assim, o brulado é porque a gente queimou esse açúcar, tá? Então vamos lá, gente, tirar um print. Não esqueçam de compartilhar a live, coloquem o arroba da Arquitetando Doces, coloquem a hashtag confeiteira memorável, tira o print, demora mais um pouquinho aí, moço, para segurar. Segurou, tira o print, muito bem, isso aí. E vamos fechar a nossa senha, tá? Qual é a segunda palavra aí, a segunda senha? Surgiram aí. Agora uma pequena, né, que a primeira foi grande, então botou uma pequena para não ficar muito difícil, uma palavra pequena, tá? Surgiram aí a segunda parte da senha. Alguma sugestão, Joyce, de senha? A primeira foi qual? Desconstruindo. Desconstruir. Delícia. Desconstruir brulê, tá bom? Não. Brulê fica difícil. Olha, brulê, você falou. Pronto. Pronto, brulê, pronto. Brulê, tá? Eu vou escrever aqui do jeito que eu vou escrever na senha. Brulê. B-R-U-L-L. Na verdade, eu vou escrever... Anotem, porque depois Anotem. não fica os comentários quando a live tá salva, tá? Aí Ó, vai ter gente brulê. que vai escrever no brulê. Brulê é B-R-U-L-E-E, tá? L-E... Não é melhor, bora mudar? Eu acho que vai ter gente que vai lembrar da senha e vai se Mas todo confundir. mundo tá botando brulê. Todo mundo tá botando? Então tá. Então vamos. É muito bom. Então assim, vocês estão escrevendo aí, tem gente escrevendo com 2L, com 2E, ou com 2L e um E. O brulê correto é B-R-U-L-E-E. Do jeito que eu escrevi aqui, ó, tá? B-R-U-L-E-E. Esse é o brulê, tá? Então a segunda parte da senha vai ser esse aí. B-R-U-L-E-E. Então anotem, tá? A gente tá se perdendo aí na senha, tá? Ó, não é 2L-E, tá? É L-E-E, tá bom? Um L e 2 E. Vou escrever de novo aqui, então anotem, tá? Isso aí, exatamente. É só anotar aí no papel, eu já escrevi 2 vezes, então beleza. Só escrever, então boa noite, gente. Acabou, Joyce? Então amanhã temos mais live, igual a live de amanhã, Joyce. Amanhã a gente vai fazer a decoração do bolo de ontem, tá? Então a gente vai decorar um bolo com brigamousse. E aí, pra quem não se inscreveu também no Desconstruindo o Brigadeiro, acabou a live. Então vai agora lá no link da bio e se inscreve, porque semana que vem a gente tem mais conteúdo. E o tempo que ela ficar no ar é limitado, tá? Então não deixem pra se inscrever de última hora, pra quando chegar lá na frente não vir dizer: ai, Joyce, não consegui assistir, porque a gente tira do ar de fato. Então, Tá bom, gente, até amanhã, tá? beijo, beijo, beijo. Amanhã, 7h57 da noite, novamente a gente faz a decoração do nosso bolinho, tá? Beijo pra vocês e até amanhã. Não esqueçam que a senha é tudo minúsculo e as 2 palavras juntas, tá? Tudo minúsculo e as 2 palavras juntas. Então vamos embora que amanhã tem mais. Boa noite, até mais.